Boas pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal Tuga Foot Maltinha e sejam bem-vindos a mais uma análise, malta. Hoje vamos estar a comentar a meia-final da Nations League, vamos estar a comentar a passagem de Portugal para a final da Liga das Nações. É isso mesmo, malta. Portugal, depois de 6 anos, está de volta à final da Liga das Nações. Desta vez vou tentar não perder muito tempo nesta parte inicial, que é para não vos estar a aborrecer já no início, malta. Portanto, vamos lá falar do jogo, malta. Portugal ia defrontar a Alemanha. Lembrar que Portugal não tem um retrospecto muito bom contra a Alemanha. Acho que este foi o 20º jogo contra a Alemanha e Portugal apenas tinha 3 vitórias e a última dela tinha sido há 25 anos, lá no ano 2000, quando Portugal bateu a Alemanha por 3-0 no Euro com o hat-trick do Sérgio Conceição. Já vou falar mais disso mais tarde, vocês vão perceber porquê. Íamos para esta meia-final, lembrar que a Alemanha era a seleção da casa e a Alemanha veio com uma proposta de jogo diferente. Nagelsmann veio com um ataque móvel, sem uma referência, sem um camisola 9, com um trio de ataque sempre a rodar posições. Do lado de Portugal, algumas escolhas de Roberto Martínez que eu achei estranhas a princípio, mas que até funcionaram. Primeiramente, João Neves jogou estranhamente a lateral direito, mas com o passar do jogo até gostei da posição, porque o João Neves em momento defensivo obviamente estava à lateral direita a defender, mas em momento de construção de jogo ele vinha mais para o meio para ajudar a construir. Portanto, acho que não foi uma escolha tão absurda. Uma coisa que eu não compreendi é Vitinha ficar no banco. Mano, o Vitinha comeu a bola no jogo da final da Champions e hoje veio para o banco. Pá, talvez por cansaço, ok, não sei. Não entendo como é que Ruben Neves e Bernardo Silva são titulares e, por exemplo, o nosso mano Vitinha estava no banco. Mas ok, de resto não tenho muito a protestar, malta. A primeira parte foi uma primeira parte um pouco estranha. Estranha, acho que é a melhor palavra para resumir a primeira parte. A Alemanha que faz uma primeira parte bem estranha, ok? A cometer muitos erros na saída de jogo atrás e, como eu disse, naquela dinâmica mais do ataque móvel, criou algumas dificuldades à defesa de Portugal, em que a defesa de Portugal teve algumas dificuldades a defender, porque muitas vezes os médios apareciam à entrada da área para rematar. Portugal várias vezes a defender bem ali a área, mas a deixar a entrada da área solta, o que resultou 2 grandes chances para a Alemanha, 2 remates à entrada da área, que já agora são 2 boas defesas do Diogo Costa, né? Acho que a Alemanha conseguiu ser mais capaz na primeira parte do que na segunda, né? A Alemanha cria mais chances que Portugal na primeira parte, essa é que é a verdade. Acho que a Alemanha é um pouquinho superior dentro da sua estratégia de jogo, conseguiu baralhar bem os defensores de Portugal por não terem uma referência de marcação, conseguiu criar perigo, mas o Diogo Costa faz 2 belas defesas. Já agora uma delas é um remate do Goretzka, que o gajo vai ao chão mesmo no reflexo para defender. Portanto, próprio para o Diogo Costa, não trabalhou assim tanto na partida, mas quando foi preciso, o gajo estava lá. Essa é que é a verdade. Portugal, na primeira parte, acaba por depender muito do jogo direto, onde Nuno Mendes acho que foi numa primeira parte onde Portugal acho que foi um pouco fraco, não conseguiu tanto ligar jogo, o meio-campo não estava a trabalhar tão bem na primeira parte. O Bernardo Silva um pouco desaparecido do jogo, o Trincão também acho que fez uma péssima partida, o Trincão mal tocou na bola, para ser sincero, acho que foram os 2 jogadores mais apagados, Bernardo e Trincão, e como eu disse, Nuno Mendes foi quem mais brilhou nesta primeira parte, foi ele quem geralmente estava a meter o jogo direto lá para o Pedro Neto. Pedro Neto talvez tenha sido o jogador mais desequilibrador na primeira parte, já que 2 ou 3 das chances de Portugal vêm dos pés dele, de acelerações dele, ele muitas vezes nas costas, a ganhar as costas a Jonathan Tah. Não, o Jonathan Tah é um defesa possante, físico, mas não é rápido, né? Essa é que é a verdade. Portanto, o Pedro Neto ganhou várias vezes vantagem, mas eu acho que o Pedro Neto pecou muito na tomada de decisão, por isso que eu não digo que ele foi dos melhores jogadores da primeira parte. Uma que ele manda uma bola por cima, tem outra que ele mete a bola no meio para o Ronaldo e o Ronaldo acaba por finalizar fraca para a mão do Ter Stegen. A primeira parte acaba por ficar por isso, né? Portugal mais naquela um pouco mais defensivo, tentar sair no contra-ataque com bolas no Pedro Neto, e a Alemanha mais naquela dinâmica, o ataque móvel, troca de bola um pouco vagarosa, muito sem saber o que fazer, mas a aproveitar o espaço que Portugal deixava a entrada da área. Íamos para intervalo assim, malta. Na segunda parte, a Alemanha tem uma entrada feliz, né? Acaba por ser feliz na entrada do jogo, porque uma combinação do Wirtz com o Kimmich toca no Wirtz, o Wirtz toca para o Kimmich, vai para a área e o Kimmich levanta a bola nas costas da defesa de Portugal. Acho que a defensiva de Portugal ficou um bocado a dormir, eles ficaram muito naquela do está fora de jogo, não é preciso defender,
e quem estava fora de jogo era o outro gajo que eu não vou saber pronunciar o nome, peço imensa desculpa, só que a bola vai para o Virtus aparece nas costas do Rúben Dias e empurra para dentro da baliza. O VAR até tentou, chegou a checar a posição daquele tal jogador que eu disse que estava fora de jogo, mas segundo o árbitro, segundo a interpretação do árbitro, ele não interfere na jogada. Eu acho que ele tem uma pequena interferência na jogada, porque ele impede o Rúben Dias de disputar a bola, mas não sei se é suficiente, ok? Não sei se é suficiente para o Virtus não atacar a bola. Eu acho que mesmo que aquele gajo não tivesse ali, o Rúben Dias não ia marcar o Virtus e o Virtus ia meter lá dentro na mesma. Portanto, é um lance de interpretação. Mas a Alemanha, malta, eu diria que isto foi das poucas coisas que a Alemanha fez na segunda parte. Aquele gol foi a boa associação do Kimmich com o Virtus, porque a segunda parte é toda de Portugal. Portugal amassa a Alemanha na segunda parte. É uma coisa que eu tenho que criticar Portugal, porque desde os tempos de Fernando Santos, e tem-se repetido nos tempos de Roberto Martínez, é que a seleção portuguesa acaba por ser uma seleção muito vagarosa, muito paciente, mas que só acorda quando está a perder. A verdade é essa, e foi o que aconteceu neste jogo. Portugal, quando começou a perder, começou a meter a lenha no assador, a equipa começou a trocar a bola mais rápido, começou-se a movimentar mais, o Ronaldo deixou de tanto estar à mama, começou a vir mais atrás para ajudar na marcação, para ajudar na construção de jogo. Já começou mais ali Bruno Fernandes a baixar um pouco mais para ajudar a construir, a ter mais envolvimento ali do João Neves também no meio. Portugal começou a ligar melhor, começou a criar mais chances, tanto ter uma chance do Bruno Fernandes que ele manda ao lado. Já Portugal começa a ter mais influência no jogo, começa mais a rodar a bola. A Alemanha encostou-se. É verdade que a Alemanha também deixou Portugal jogar, a Alemanha fez 1-0 e encostou-se. E Portugal aproveitou-se e foi para a frente. Roberto Martínez faz 3 alterações importantíssimas para o rumo do jogo, que ele lança o Francisco Conceição e o Vitinha. A partir do momento que o Vitinha entra no campo, o jogo toma outra toada, o Vitinha assume a batuta da equipa e, como um autêntico maestro, ele orquestra toda a seleção portuguesa no jogo. Grande jogo do Vitinha. Mano, vocês têm que parar, se vocês tiverem um tempinho, puxem o jogo de Portugal a partir do momento que o Vitinha entra e fiquem só a observar a movimentação do Vitinha. O gajo a receber bola, a distribuir jogo, mano, o gajo está em todas, o gajo aparece, o gajo toca aqui, volta ali para receber, toca outra vez, recebe, mano, o Vitinha, uma classe tremenda. E o que é que eu tenho para dizer sobre isto? Portugal tem outra chance também, o Ronaldo num canto acaba por mandar por cima, mas Portugal acaba por finalmente chegar ao golo numa genialidade de Francisco Conceição. Francisco Conceição no corredor direito, viu que os alemães estavam passivos na marcação e o gajo pensou, por que não? O gajo foi avançando, até que ele estava à entrada da área e ele decide chapar de pé esquerdo, sem hipótese para o Ter Stegen, a empatar o jogo para Portugal. Mais do que merecido, Portugal estava por cima e acabava por fazer o golo. Francisco Conceição empatava. Já agora, mais uma vez, Francisco Conceição a ser decisivo para Portugal. Já tinha sido no Euro 2024 no jogo contra a Chequia e agora também contra a Alemanha. E já agora trazendo novamente aquele dado de estatística que eu disse no começo do vídeo, que Portugal, a última vitória contra a Alemanha foi no Euro 2000. Lembram-se? Foi naquele Euro 2000 que Portugal venceu a Alemanha por 3-0. Foi com o hat-trick de quem? Sérgio Conceição, pai de Chico Conceição, Francisco Conceição, que hoje fez o gol que deu início à reação de Portugal para colocar Portugal na final. Portanto, já sabem, se for preciso foder os alemães, é só chamar a família Conceição, né? E Portugal, às vezes o que acontece é que Portugal empata e acaba por adormecer, mas não foi o caso. Portugal continua a aproveitar aquele momento, continua a massacrar a seleção alemã. O Francisco Conceição entra muito bem no jogo, porque ele entra para o lugar do Trincão que estava desaparecido. Eu esqueci de dizer, mas no gol da Alemanha resulta de uma perda de bola do Trincão, ainda por cima, para além do gajo ter estado desaparecido, ainda fez merda no gol da Alemanha. Mas enfim, não vou estar a culpar o Trincão, porque também Portugal nem estaria nos quartos de final se não fosse o gajo. Não vamos ser injustos. Enfim, o Francisco Conceição, o gajo parte completamente à Alemanha na segunda parte, o gajo pelo corredor direito várias vezes a vencer num contra um, a driblar os jogadores alemães. Mano, o gajo deu uma trabalheira do caraças para os alemães na segunda parte. E Portugal acaba mesmo por chegar ao 2-1, numa jogada do Nuno Mendes. O Nuno Mendes, que tinha sido o destaque da primeira parte, apareceu novamente agora na segunda. Nuno Mendes aparece no meio campo, combina com o Bruno Fernandes, tabela ali com o Bruno Fernandes, que liberta nele. Nuno Mendes carrega até a área, faz aquele cruzamentozinho rasteiro para o Ronaldo, que só tem que empurrar lá para dentro para fazer o 2-1 e virar para Portugal. Sim, meus amigos, Cristiano Ronaldo mais uma vez decisivo, mesmo com 40 anos de idade. Pá, quando o gajo faz merda, um gajo critica, mas quando o Ronaldo é decisivo, um gajo também tem que elogiar e é assim que funciona. Ronaldo faz o 2-1 e mete Portugal em vantagem contra a Alemanha. É fixe ver que pelo menos o Ronaldo ainda tem uma relevância
para a seleção portuguesa ainda consegue ser decisivo, né? Portugal depois disso já deixa de ser tão atacante, digamos assim, mas continua a ter domínio sobre o jogo, porque a Alemanha em nenhum momento acho que chegou a ameaçar Portugal. A Alemanha não chega a criar uma grande chance, mesmo depois do 2-1 de Portugal. Até Portugal quem tem melhores chances para fazer o 3-1. Portugal podia ter vencido este jogo por 3 ou 4 mesmo, só que o Ter Stegen faz umas grandes defesas ali nos minutos finais. Tanto que tem ali uma grande jogada, acho que é do Vitinha pelo corredor direito, que o gajo consegue dar uma bela rabeta no jogador da Alemanha, mete lá para a esquerda, não lembro quem é que remata, mas o Ter Stegen faz uma grande defesa. Tem outra grande dupla defesa do Ter Stegen, que é uma jogada, quem é que remata? Acho que é o João Neves, João Neves, não lembro quem é que remata, o Bernardo Silva remata, o gajo faz uma grande defesa assim de reflexo com o braço, a bola sobra depois para o Chico Conceição que remata, o gajo vai lá e defende outra vez. Portanto, Portugal teve chances mesmo para fazer o 3-1 e fechar o marcador, né? O Ter Stegen manteve a Alemanha viva e teve um momento ali que eu borrei as calças, não vou mentir, eu ia borrando as calças, mano. O Sané dá uma dançada para cima do Ruben Dias à entrada da área, mete uma patada e a bola vai ao poste, mano. Quase que Portugal lixava-se com uma borrada do Sané depois daquela dupla defesa do Ter Stegen. Mas graças a Deus tudo correu bem para Portugal, a partida ficou por aí e conseguimos vencer, malta. Portugal venceu a Alemanha 25 anos depois. Lá se vai um fantasma que nos andava a atormentar há tantos anos. Portugal avança para a final da Liga das Nações 6 anos depois, como eu estava-vos a dizer no começo do vídeo. E agora é esperar, vem a Espanha, vem a França. Será que Portugal consegue conquistar o seu bicampeonato da Liga das Nações? Esperemos que sim, malta, esperemos que sim. Merecidíssimo este avanço para a final, malta. Deixem nos comentários se vocês acham que Portugal vai pintar campeão da Liga das Nações este ano, malta. Por favor, Portugal, ganhe um títulozinho. Portanto, não se esqueçam de deixar aquele likezão que ajuda bastante, deixar aquela inscrição no canal para a gente chegar aos 9.000 até o final do mês, malta. Está difícil, mas eu acho que dá, eu acredito. Portanto, fui.